Birras de Mãe. Olá, olá mãe! Olá, Ana. Bem-vindos a mais um Birras de Mãe, a todos os que nos estão a ouvir. Eu sou Ana Stilwell e a minha mãe continua a ser Isabel Stilwell. E sou. E com muito orgulho. Ai, que bom. É recíproco. Mãe, esta semana o Instagram explodiu sempre, está sempre a explodir com alguma nova polémica, não é? Mas esta semana estava a ver a Rebeca Caldeira, que é uma influencer, Instagrammer, que eu gosto muito de seguir, que tem muita graça e que tem uns insights muito engraçados, e ela estava indignada com mais um escândalo que se descobriu numa das creches de maus tratos. Alegadamente. E estava a perguntar, e eu gostei porque às vezes as pessoas dão as suas opiniões no Instagram sem fundamento ou então um bocadinho, mesmo que não queiram fazer de propósito, para criar polémicas, e depois toda a gente fala e faz soundbites. Não, porque as pessoas parecem gostar, aquela adrenalina de estar indignado. Exato. É sempre, acabava-se já com isto. Sim, ou era fazia-se já isto, pronto. Sim. E eu com a Rebeca não tenho nada essa sensação em geral, sobre nada do que ela faz, mas em particular neste post dela, achei que ela estava a fazer esta pergunta vinda de um sítio de indignação e de choque, mas também de genuína curiosidade. E a pergunta dela era: calma, se nós vemos estas coisas a acontecer e estas creches ou lares ou quando todas estas segredos entre aspas, exato, que vão sendo revelados e de maus tratos que se vão se descobrindo, porque é que não há câmaras em todo o lado e porque é que quer dizer, parece... Nomeadamente nas creches e jardins de infância. Sim. Porque é que não há... Isso foi o que explodiu, com vozes realmente indignadas a dizer era pôr já câmaras, para além da violência que houve inclusive numa própria manifestação contra a violência em que se batia com violência em que se perdia a cabeça e se batia em funcionários para que não tinham a culpa de nada, alegando que se estava a lutar contra a violência. Portanto, mas vamos centrar o assunto. Vamos centrar no assunto, ou seja, isto no fundo ficou esta pergunta no ar, e a pergunta é muito legítima e é preciso já agora olhar para as coisas com cabeça, com serenidade, que é, ok, então de facto instintivamente parece ser uma grande solução, não é? Porque eu acho que hoje em dia não só é a nossa primeira solução, que é vamos filmar, vemos isso lá fora também, no ICE, toda a gente saca dos telefones, isto vai nos proteger, se aqui vai estar a verdade, e muitas vezes também percebemos que a verdade não vem na câmara, porque a câmara pode estar filmada e depois temos 700 especialistas a dizer não, o pé dele estava do lado esquerdo, o contexto é o outro, aquele é diferente. Portanto, infelizmente nem sequer temos essa segurança que uma imagem nos vai dar toda a verdade, mas dá-nos uma tentação muito grande. Se estiver filmado, então não vai haver dúvidas e podemos apanhar toda a gente. É uma nova arma sentido. E vai nos proteger e vai lutar contra o crime. Pronto. E então eu reparo que as pessoas inclusive nos carros andam sempre, eu tenho ouvido muitos homens muito orgulhosos porque o seu carro, mal alguém toque no carro, fica filmado. A câmara filma quem tocou no carro e, portanto, se a gente quer proteger o carro, claro, quer muito mais do que isso, proteger os filhos. Claro. Agora, tu dizes que partimos de um ponto em que achamos que as câmaras vão resolver tudo. Sim. Mas esse ponto surge, é um ponto polémico, não é? Tem havido grandes movimentos contra esta videovigilância permanente, supostamente em todo o lado, em que tu vais a um café e olha, já nem podes ter um caso. Sim, já nem um caso, que é uma coisa, porque há sempre alguém a filmar, as portagens filmam, aparentemente a gente vê nos filmes, é sempre possível descobrir quem esteve onde, pelos cartões, pela filmagem, etc. E isso não é uma coisa necessária, nem inócua, nem boa, e temos sempre o Orwell a lembrar-nos que o admirável mundo novo,
em que supostamente não há crime, mas a diferença é que deixaram as pessoas ter liberdade e de poder controlar o seu próprio espaço. Exato. Mas vamos direto às creches. Pronto, fomos às creches. Creches e jardins de infância com câmaras. Pronto, com câmaras. E então fui ver se havia, já vivemos neste mundo mais moderno há algum tempo, se havia estudos que tenham estudado isto e se parece que há alguma evidência de que uma coisa é melhor do que a outra. Portanto, os argumentos para usar as câmaras são, por um lado, ser dissuasor, não é? Temos lá uma câmara e as pessoas vão-se todas portar melhor porque estão a ser vigiadas o tempo todo. E o segundo é, se houver algum crime ou alguma coisa, vai haver provas imediatamente e vai ser muito mais fácil. Mas que a câmara não esteja estragada ao sistema. E o que os estudos mostram, portanto, temos várias componentes. A primeira é, isto é possível fazer câmaras, há sítios que fazem e hoje em dia é um grande selling point de muitos creches e jardins de infância e infantis, o que faz logo parecer que se preocupam mais, não é? Nós temos uma câmara de 24 horas por dia e já não temos nada a esconder. Não temos nada a esconder, mas a verdade é que os estudos mostram que o ambiente, o stress para os funcionários, portanto estamos a falar de funcionários que, sim, dentro de todos os funcionários há de haver um ou outro que é mau, mas estamos a falar de outras pessoas que querem fazer o seu trabalho em paz e ter um sítio de emprego bom e que tem uma vocação e que querem explorar isso, e que o stress e o mal-estar criado por as câmaras e a vigilância constante é muito grande. E não só é um mal-estar para eles próprios como trabalhadores, portanto vendo do ponto de vista, claro que alguém vai dizer, mas isso não interessa porque o bem-estar da criança sobrepõe-se a este bem-estar. Mas é que a questão, também dizes que há nos corredores do supermercado ou aqui ou ali, a grande questão é qual é o impacto que esse mal-estar de um educador que está substituído ou de um cuidador tem na criança. E, portanto, o bem-estar da criança que precisa do bem-estar das pessoas que trabalham que convivem com ela todos os dias. E precisa, basicamente a criança também, precisa de sentir e ela intui isso mesmo muito pequenina, que ela é entregue a alguém em quem os pais confiam. Profundamente. E a partir do momento em que se instala este ambiente da câmara que tem que vigiar, a partir daí passa para uma criança a sensação de que se calhar também não está assim muito segura ali dentro. Pois, e há outra coisa que os estudos mostravam também é que nas experiências que eram feitas e no que se sabia, havia uma coisa que era prejudicada pela presença de câmaras, que era a espontaneidade. As educadoras, e como eu sei porque sou e conheço muito. Estudaste educação, vivestes dentro dos jardins de infância e das creches. Exige uma revelação muito pessoal. A pessoa tem que cantar, tem que fazer patetices, tem que brincar. Ou seja, para querermos essa espontaneidade toda, precisamos de um ambiente em que as pessoas se sintam bem. Em casa. Exato. Que no sentido em casa, sim, era o sentido de não vigiado. Livres, não vigiado. E os estudos mostravam que, este estudo mostrava, que depois podemos pôr as fontes na nossa descrição, mostrava que havia um impacto direto e que as pessoas ficavam menos capazes de arriscar, de mostrar, de pintar. Imagina que tu estás com uma série de crianças pequeninas e estás a cantar ou estás a qualquer coisa. Só para esclarecer, não é possível, não é legal em Portugal ouvir som. Mas seja como for, não é legal, mesmo que haja videovigilância, não é legal filmar com som, só sem som. Pronto, mas isto cria outra questão, que é não só a pessoa ter a liberdade no para fazer fundo passa isso, a fazer um espetáculo para 40... espetáculo para toda a gente. Para toda a gente. Sempre com a ideia de estar a ser avaliada e de ser vista. E mesmo no outro lado da moeda, esta é a parte se calhar mais criativa, mas a outra parte de por exemplo, impor disciplina, também pode ser verdadeiramente afetada, porque sem contexto
e sem os pais perceberem tudo ou sequer ouvirem o diálogo, a educadora pode ter medo de intervir, de tocar, de agarrar, de puxar, não estou a dizer minimamente, mas coisas normais, vai cair e ela quer agarrá-la e portanto, mas tem medo de fazer esse movimento mais brusco porque na câmara pode, quer dizer, começa a limitar todos os movimentos porque a leitura das câmaras vai ser sempre feita sem o contexto. Portanto, toda a gente vai saber que se por acaso aquilo pode ser sempre tirado do contexto e que pode ser sempre visto como uma coisa, porque os pais não vão ver 24 horas por dia as câmaras. Pronto. E depois há outra questão maior, e esta todos os especialistas dizem que é para dar como garantido, que é, não há segurança, vai haver hackeamento desse material. Isto são milhões, se todas as creches e jardins de infância tivessem câmaras, haveria dados, milhões de horas de filmagens de milhões de crianças. Portanto, como é que se protegeriam? Não se protegeriam. Os hackers têm assaltado os melhores bancos, as melhores coisas. Portanto, os sistemas de videovigilância de creches iam ser hackeados. E, portanto, isso depois cria um mundo inteiro de outra insegurança, de pornografia infantil, de casos de inteligência artificial e mudanças de imagens, um mundo inteiro, ou outro mundo inteiro. Sim, estão chocados com pôr uma fotografia no Facebook. Pronto. Depois ainda há outra questão, que é, há crianças que não podem ser filmadas, ponto final, ou porque estão a cargo do Estado, ou porque estão em processos mais sensíveis que não estão resolvidos entre pai e mãe, seja como for, não podem ser filmadas. E, portanto, o que é que se faria nessas situações? Como é que se tratava disto? Não se podia filmar naquela altura. E depois temos, eu acho que a outra parte que é mais importante, que é, será que isto previne mesmo? Ou seja, será que isto, que todos estes artifícios técnicos, não, e que estas coisas, que estas desvantagens teriam um benefício maior, que seria assim, mas olha, ficaríamos a zero. E mesmo aí não parece ser muito, muito útil, porque as câmaras têm sempre pontos de mortos, portanto há sempre sítios em que não se pode pôr câmaras, que inclusive é na casa de banho, que aliás muitas vezes são os sítios em que os abusos são mais propensos a acontecer, ou pelo menos mais de abusos sexuais, e um predador que tenha um mínimo de intenção vai estudar isso em 10 segundos, sabe exatamente onde é que estão as câmaras e o que fazer para as evitar. Pronto. Por isso não vai proteger tanto nesse sentido. Claro que é possível apanhar e provar algumas coisas e seria bom, mas compensaria todas estas desvantagens? Eu acredito que não. Depois também ainda há outra questão, que é porque há duas hipóteses, também falámos disto, há duas hipóteses. Uma era ser câmara de videovigilância, mas os pais não teriam acesso, não é? Havia essa hipótese. E depois ainda há uma outra versão, que é os pais podem olhar para a sala e ver todo o tempo. Eu discordo das duas, mas do acesso 24 horas por hora ainda mais, porque acho que isso depois tem um efeito de ansiedade dos pais, que também, pelo que se sabe dos processos de ansiedade, não é muito bom. Hoje em dia, as educadoras já durante o dia já mandam muitas filmes, imagens, as aplicações já estão todas, o que já tira uma presença enorme. Tira uma presença enorme. Eu tenho muitos casos em que eu dou aulas de música em algumas escolas ainda, e sempre que estou, e as educadoras estão lá com as aplicações para mostrar que a aula de música, para não deixar nenhum de fora. Andamos nós a tirar os telemóveis às crianças. Não, é que depois acontecem dinâmicas que a pessoa nem repara, que é, há pais que se queixam que o filho nunca aparece, porque imagina, o filho é mais tímido, então a educadora tem que estar a pensar, eu tenho que filmar todos têm que estar mais ou menos a sorrir, porque senão vai parecer que está triste. Já mandei 3 do Manelinho, que saltita muito, mas da Julieta nunca está. Portanto, isto tira muito tempo e muita presença. É um obstáculo, mas isso ainda é outra birra, não é? Porque ainda temos... isso é outro obstáculo. Isso, somado ao tempo que os pais também passam a filmar os filhos e os avós, exato. significa aquele anúncio que se viu na altura do Natal, em que a criança retrata o pai com 3 olhos. Com 3 olhos, que é as câmaras porque é a única cara que ele vê, de facto. Exato. Mas mantendo o foco neste assunto. Não, é isso. Pronto, por isso acho que... e depois há outra coisa que era o mais importante, que é... Se não fosse a tua mãezinha, esquecias-te o mais importante. Esqueci-me sempre. Que era... Os recursos. Isto custa dinheiro, ou seja, os recursos vão ter que ir para algum lado. Se os recursos forem todos para a videovigilância, não só vai dar uma falsa sensação de segurança,
porque não é sem riscos, ou seja, há os riscos todos do hackeamento, há os riscos todos da hipervigilância e da ansiedade, etc., e do mal-estar no ambiente, e depois temos esse investimento não é feito na formação, no screening, no team building, nas coisas que se pode fazer para proteger e criar um ambiente na escola inteira que proteja aquela pessoa desequilibrada ou aquela pessoa que está em burnout ou aquela pessoa, pronto, independentemente das razões, e que não pode de maneira nenhuma continuar e que deve ser... Eu, sob o risco de ser mais radical, eu diria que tudo isso para já mostra uma desconfiança enorme dos pais e acaba por cultivar uma desconfiança nas equipas que estão nestes jardins de infância, nos hospitais, onde quer que seja. Acho que isto de alguma maneira desresponsabiliza os próprios diretores ou responsáveis das instituições, nomeadamente das creches, de ter, porque nós quando estamos a falar numa creche ou num jardim de infância, não estamos sequer a falar de uma cela isolada. Estão 20 crianças, 10 crianças. Nem uma ama. Têm nem numa ama, por exemplo, que está sozinha com a criança. Exatamente, uma ama que está sozinha, que não pode. Pronto. Estamos a falar de pessoas que estão a verem-se umas às outras. E o que acontece e depois se descobre muitas vezes nestes lados é uma cobardia geral. Ou seja, sabe-se que viu-se, mas a colega não fala da colega, a educadora não faz queixo. Ou seja, nós estamos a desresponsabilizar e a pedir menos coragem às pessoas. E nós sabemos, e há relatos, em hospitais, por exemplo, eu soube de um caso, num hospital em que havia um médico que operava sempre alcoolizado a seguir o almoço, quando a administração tentou responsabilizar porque recebia queixas dos próprios médicos, nenhum quis ser testemunha contra o colega. E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Eu não acredito que numa equipa, num sítio tão fluido como é uma creche, um jardim de infância, em que estão sempre as pessoas a cruzar nos refeitórios, nos corredores, na sala, etc. É verdade que estamos a falar de crianças que não sabem explicar propriamente o que se passa, e isso para os pais é angustiante, mas há sempre gente a olhar para outras pessoas. E, portanto, o que há é uma demissão, mas o que eu acho, provavelmente uma demissão. Eu acho que há várias coisas. Porque esta ideia de, como por exemplo surgiu neste caso, ela era muito simpática para fora e para os pais, adultos, mas depois com as crianças era horrível. Mas uma funcionária entra na sala de uma educadora e vê, ao longo do tempo, ouve a criança chorar, entra e percebe que foi batida pela funcionária, que não está lá mais nenhuma criança perto. Ou seja, não vamos pôr máquinas a desculpabilizar a responsabilidade e a formação que estas pessoas têm que ter. Eu acho que há várias coisas. Às vezes isso da denúncia não é fácil, não é? E nós sabemos que às vezes há pessoas em condições precárias e que é difícil ter essa coragem. Por isso é que temos as denúncias anónimas que ao princípio nos repudiam muito, mas que na realidade servem um bem maior na CPCJ da localidade, etc. Para isso, porque se sabe que a denúncia não é fácil. Eu não estou a dizer arme sem herói, fique sem emprego, etc. Eu sei que há muitas coisas. Mas apesar de tudo, estamos a falar que em 99,9% das pessoas que trabalham nestes sítios são pessoas que ainda por cima, sobretudo se calhar as educadoras então mais, têm uma vocação e um amor eu gostava infelizmente, quer dizer, acho que há pessoas extraordinárias, acho que há muita gente que não tem a vocação certa, mas... eu não estou a dizer que todas tenham, mas apesar de tudo, há ali um conjunto de pessoas que só por muitas é que tu encontras juntas, todas juntas, nenhuma delas foi para o curso ou para a vocação ou para o trabalho porque está por amar as crianças, não é? Mas eu acho que
a questão é essa, e é por isso que nós devemos lutar, que é, ponto número 1, haver uma formação e um apoio às pessoas que trabalham em educação de infância, que é um dos trabalhos mais importantes, mais estressantes, mais cansativos que há, digam os pais todos, quer dizer, há sempre imensos reels sobre, tenho 3 filhos, não consigo, já nem me lembro de nada, então experimentem estar 23 horas. São mal pagos, são mal reconhecidos. Pronto, portanto, isto tem que ser mudado aqui e, portanto, não é pôr a vigilância depois em cima de pessoas que estão, isto presumindo que esses abusos vêm de uma coisa que eu sei que existe e que tem que ser trabalhada cá em Portugal, que é uma normalização de um maltrato que, não sendo extremado, também não, uma brusquidão, um engole para comer, exatamente, puxa, a coisa agora come, e que os pais agora não aceitam e não devem aceitar, e eu acho que é isso que há uma normalização ainda em vários pontos do país de uma maneira de falar e de agir, muitas vezes relacionados com a comida. Isto são milhões dos relatos. E nós recebemos, por exemplo, ainda há relativamente pouco tempo, de uma creche numa vila deste país, em que ela em que a mãe se queixava que a educadora arranca a Xuxa imediatamente à criança e diz Sim. que aqui não, ou outra educadora ou funcionária que diz não me pagam para aturar birras. Não. Há uma cultura. Há uma cultura que, por isso é que eu digo. Essa se calhar não perdia de facto nada em ser a ir pelo medo, já que não vai pelo... Não, pronto, mas é o que eu digo, é tentador no sentido de, mas na verdade, quando nós pensamos que essa maneira de falar, e nós não estamos a falar de, se calhar estas coisas, pronto, é difícil, algumas pessoas não veem tanto mal nisso, ou foram educadas assim, e a falar mais assim, ainda acham isso mais normal, e na escola pública então há uma variedade enorme de pessoas e de coisas, mas numa escola privada a forma de falar com os outros alunos, e nós já falámos sobre isso várias vezes, muitas vezes nunca é tão mal educada e agressiva, porque há um diretor que no mesmo instante vai chamar a atenção. Pronto. E portanto é isso, não precisamos de câmaras, precisamos mesmo de haver estruturas bem definidas, de pessoas bem apoiadas e bem formadas, que saibam muito bem, porque muitas vezes, e o feedback que temos que os professores depois vêm todos e caem-nos em cima, porque vocês não sabem o que é estar ali horas e horas. Não me interessa. Porque não interessa. Os polícias também têm que aturar todos os bêbados do mundo e toda a gente tem que aturar as coisas mais difíceis do mundo, e não é por isso que podem ultrapassar a linha e ser malcriados e humilhar as pessoas e pronto. Portanto, esse tipo de abusos eu acho que é uma base perigosa que nós temos que começar a abordar e a falar sem medo. Por isso, eu apostava mais nisso, porque eu acho que mesmo que a maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas que trabalham com crianças, são ótimas pessoas que querem trabalhar com pessoas, mas muitas delas também precisam de saber como é que se faz, como é que se está, como é que se aguenta, como é que se gere aquela ansiedade toda. Como é que mais se gera uma vez a equipa multidisciplinar, e os fundos devem vir para aqui. Não precisamos de estressar mais estas pessoas. No sentido em que estes ambientes de trabalho já são difíceis, as pessoas já têm pouca formação, pouco apoio, etc. Não precisamos de mais um fator que os estudos mostram que é estressante, que é ter videovigilância e uma desconfiança total, e mais ainda a divisão entre pais e escola, etc. Portanto, temos que nos juntar e temos que ser melhores para as crianças e ser melhor para a equipa que estamos lá. Não é escolher um em detrimento. Deixa-me só para acabar este nosso podcast que vai longo. Há uma coisa, muito longo. Quanto mais os pais e a escola aceitar trabalhar com os pais, mais confiantes serão os pais na escola. Sim. E menos problemas terão destas guerrilhas também entre a escola e o jardim de infância e os pais, não é? Eu sei, por exemplo, na escola onde vocês andavam, nós íamos lá uma vez de 15 em 15 dias, tínhamos que ir para dentro da aula e ajudar os mais pequeninos com a leitura, tínhamos que ir à escola, isto era uma escola cara e paga, mas os pais tinham que ir ajudar na hora do almoço das crianças, e isso faz com que os pais se sintam à vontade dentro da escola e ao mesmo tempo sintam que olham para a escola e fazem dela uma continuação de casa. Se há uma medida que é para fazer e que é mesmo para fazer, em vez de pôr câmaras, é tirar esta restrição total dos pais dentro da escola.
Estas escolas que ainda barram os pais logo à entrada e que os pais não podem entrar, não podem ir à sala, não podem ver, têm que acabar. Porque se nós queremos a todo o tempo a esquizofrenia disto, por um lado não deixamos os pais entrar para não pôr em causa tudo aquilo que estamos ali a fazer e porque têm que confiar, mas depois querem umas câmaras 24 horas por dia. Não, os pais podem entrar. Aquela fluidez que a mãe estava a dizer, é óbvio que se os pais têm alguma liberdade para entrar e sair, os profissionais vão se sentir mais responsabilizados e mais atentos ao seu comportamento, uma consciência boa de que temos aqui outras pessoas que são os pais destas crianças e que nos podem ver. Não é preciso uma câmara, é preciso haver seres humanos a contatar com outros seres humanos para bem daquelas crianças. Portanto, eu não punha uma câmara, deixava os pais entrar, eu não digo deixar os pais entrar a toda a hora, em todo o lado, todas as atividades. Sim. Eu sei que isto logisticamente tem as suas coisas. Eu prefiro ter uma câmara do que ter a mãezinha do menino sentada a olhar para o que eu estou a fazer. Eu sei, mas nós não podemos continuar com esta desconfiança total também dos pais o tempo todo, que é, numa escola pública, os pais não podem falar com os professores de cada disciplina. Não se pode, eu não posso dizer eu precisava de falar com a professora de matemática, sentar-me com ela e falar sobre a matemática. Não posso. E isto não faz sentido nenhum, porque isto não é... É preciso ir pela diretora de turma, que pode falar com a professora, que por sua vez pode responder à diretora de turma, que por sua vez pode responder... Quando eu posso só sentar-me à frente de uma pessoa e dizer, olha, o meu filho está com isto, o que é que eu preciso, o que é... Esta fuga para trás... que eu sei que pode vir de um sítio de defesa, mas esta fuga ficam lá muito de um lado e os outros pais do outro lado. Os pais num grupo do WhatsApp. A criticar tudo. Criticarem tudo. E os outros das pessoas a dizer mal dos pais. Pronto, isto tem que acabar e não é com a videovigilância que isto vai acabar. Por isso, pronto, obrigada à Rebeca Caldeira por fazer a pergunta. E pôr estas questões para refletir, porque foi ótimo que eu fui logo investigar e aprender uma data de coisas que não sabia. E obrigada a todos vocês ouvintes, já estão fartos de nos ouvir. Isto foi o nosso maior podcast. Pronto, espero que convidámos a nós próprios. Exato. Beijinhos, até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.